A partir de agora, na Live do Esporte e no seu Spotify, os três na Copa. Alô, alô, minha gente, boa noite. Com 6 minutos de atraso, são 7:06 pelo horário de Brasília. Começando os três na Copa, estreando aqui na Live do Esporte e também no Spotify. Acesse aí Spotify/podcast com chuteiras. Estamos em transmissão simultânea para vocês de toda a parte deste mundão sem fronteiras. Aqui Fernando Bortolazzo, comigo hoje César Augusto, o moço de Pindamonhangaba, e o moço de Santa Bárbara do Oeste, André Coelho. Hoje está ausente, justo na estreia. Você me pergunta, mas é por um motivo nobre. Quem acompanhou o Bandeira Quadriculada ontem e também a transmissão do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1 sabe que hoje, dia 21 de novembro de 2022, é aniversário do AVC, 31 anos de idade. Então nós aqui, eu, o César, né, o restante do trio Ternura, dá um feliz aniversário pro André. André que provavelmente está nos assistindo, acredito eu. Um grande abraço, André. Muitas felicidades, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que nos acompanhe por muitos e muitos anos nessa jornada aí do esportiva aí. Cezão, muito boa noite, boa noite, chega mais. Boa noite, destaque do dia, gasto extra até 136 bilhões não traz expansão fiscal. É igual você perguntar, se você fizer alguma coisa no horário fora do horário de serviço, pode ser colocado na jornada de trabalho. Esta foi a manchete dos três na Copa sob oferecimento de... Fale alguma empresa aí que faliu. Banco Nacional. Opa, Banco Nacional, patrocinador de Ayrton Senna da Silva. Você sabe que tinha o Banco Nacional foi o primeiro patrocinador do Jornal Nacional. Sim. Sim, eu vi, eles colocaram inclusive uma música do Pink Floyd pra anunciar o... Summer of 68. Isso, tem, inclusive gente, tem aqui no YouTube, eu vi até a locução, com o prestígio do Banco Nacional e das empresas do Grupo Nacional, assista agora a mais uma atração jornalística da Rede Globo. Aí depois vinha a musiquinha do Jornal Nacional e o nosso querido Cid Moreira dando seu boa noite. Mas muito bem, falemos de Copa do Mundo, afinal, terminado o segundo dia da Copa do Mundo, meus amigos ligados aqui no YouTube e também no Spotify. Lembrando que no YouTube você pode mandar a sua mensagem, viu gente? Estou aqui com a tela dos comentários. Pode mandar a sua mensagem, enfim, quer xingar a gente, quer falar com a gente, afinal, estamos aqui para interação. Eu não me responsabilizo por respostas mal criadas de minha parte, tá? Tá. Aí a opinião do nosso querido César Augusto, às 7:09 pelo horário de Brasília. Vamos lá, Cezão, vamos começar aqui o nosso programa de hoje, esse programa de estreia. Vamos lá, o primeiro jogo do dia, lembrando que hoje esses foram 3 horários, a partir de amanhã os 4 horários de jogos acontecerão, 7 da manhã, 10 da manhã, 1 e 4 da tarde. Começando com o jogo das 10 da manhã, nós tivemos o massacre da Inglaterra para cima da seleção do Irã, 6 para a Inglaterra, 2 para o Irã, jogo esse que aconteceu no Estádio Internacional de Califa, jogo apitado pelo nosso queridíssimo árbitro de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Klaus, tão amado e querido por mim e por André. Você que nos acompanha na live do esporte sabe bem disso. É amado no modo hate, assim dizer? Não, simplesmente deixa a responsabilidade pra mim e VAR esqueça. Ainda que pelo que eu percebi, eu não assisti o jogo, viu gente? Pelo que eu percebi, ele chamou, o VAR foi chamado e ele aceitou. É a segunda vez que eu vejo uma, foi um jogo recente que eu e o André fizemos pelo Brasileirão. Que é aquela coisa, o VAR da FIFA é mais importante que o VAR da CBF, né?
Também convenhamos, eu prefiro ver o VAR da FIFA do que o VAR da CBF. E olha que o VAR da CBF é a imagem da Globo, né? Ah, não podemos comentar sobre esse detalhe. Podemos sim, Rede Globo. Rede Globo de televisão, Grupo Globo. Eu não tô mostrando nada da Copa, tô falando da Copa. Ah, então é melhor. Ah, então dane-se. É. A Rede Globo, agora, você sabe que tem aquele cara que sempre detesta meio mundo, o Regis Tadeu, certo? Meu amigo e minha amiga. Hoje, ele, não sei o que aconteceu, ele postou um vídeo falando do Casimiro. Porque o Casimiro pode fazer que a Globo possa ter aquela freada ABS na cueca. Porque ele tá transmitindo as lives da Copa do Mundo. Então, eu não sei o que acontece. Mas falando do jogo do Irã contra a Inglaterra. A Inglaterra bateu em um time que tentou jogar, mas era bem marcado no meio de campo. E aí tem uma questão política. Enquanto os ingleses ficaram ajoelhados em sinal de protesto contra a FIFA, os iranianos decidiram não entoar o hino nacional e foram apoiados pela torcida que estava no estádio no Catar. Ambos, a torcida e a seleção, estão dando um sinal claro que não apoiam o governo teocrático em Teherã. Que coisa, não, André? Que é até considerado uma afronta isso daí. Você que manja da política internacional, essas coisas. É considerado afronta, né? Afronta muito, porque tem que explicar. O Irã está a protestos há quase 2 meses por causa da morte de uma mulher que não vestiu o véu islâmico da forma correta. Foi morta pela polícia da moralidade. Então, os protestos, apesar que o Irã cortou o acesso à internet para o Ocidente, mas os protestos que estão sendo enviados por canais subversivos, vamos dizer assim, mostram que a população está contra o governo. Então, como é um evento, o Catar é um aliado de Teherã, fazer que os jogadores fizeram hoje de não cantar o hino e ao mesmo tempo a torcida vaiar o governo teocrático do Ibrahim Raisi e entre outras linhas, dar uma cutucada no Ayatollah Ali Khamenei, é um gesto de afronta de coragem. Mas aí eu vou falar o seguinte, Fernando, o problema não é hoje, é na próxima rodada, porque o Irã vai pegar os Estados Unidos. Exatamente, Irã e Estados Unidos que voltam a se enfrentar em uma Copa no Mundo depois de 24 anos. A última vez foi exatamente 98. na estreia das duas seleções, né? E era a primeira vez que os dois se enfrentavam depois daquele distúrbio de 79 da Revolução Islâmica, né? É a primeira vez. E o distúrbio de 79, a Revolução Islâmica e o sequestro e os efeitos da Embaixada Americana em Teherã. Foi a primeira vez. Exatamente. Os 3 na Copa também é cultura, viu, gente? Também é história. Procure saber, como diria o outro. Bom, pegando aqui a nossa querida tabelinha do Excel, então colocamos aqui a Inglaterra então venceu por 6-2, automaticamente é a líder do grupo B. O jogo das 4 horas da tarde, né? Perdão, o jogo da 1 hora da tarde, da 1 da tarde, grupo A, foi em Alto Mama, onde Senegal e Holanda se enfrentaram e Senegal, quem diria, não foi bem. Vitória da Holanda por 2-0. Uma vitória da Holanda que, segundo os críticos, André, não foi uma vitória justa, né? César, perdão. Você tá falando da parte dos duplinhos do futebol? Não, agora eu tô falando do futebol. Porque esse jogo é o seguinte, o primeiro tempo foi chato. Eu tava ouvindo a BBC, eu dormi. Cochilei 2 vezes. Mas no segundo tempo, nos últimos 20 minutos, a Holanda fez 2 gols. Não é um resultado. O futebol não tem uma coisa de ser justo ou não. Mas eu acho que o que aconteceu muito é que
o Senegal está sem o Sadio Mané, que estava jogando no Liverpool e teve uma lesão antes na preparação para a Copa do Mundo. Então você não tem muito o que fazer. O Aliou Cissé está fazendo está pegando aquilo que tem nas mãos. E olha, eu acho que o Senegal vai disputar com o Equador a segunda vaga, porque a Holanda pode ser líder. Exatamente. Assim, não é um resultado justo pelo que jogou, mas futebol também é resultado. E quem fez o resultado foi realmente... Foi a Holanda, 2 gols em menos de 20 minutos. Exatamente, né? Não tem nem o que discutir mesmo. Essa vitória da Holanda. E apesar de não ter sido futebol justo, né? Jogado, mas foi o futebol de resultado. Então... Senegal 0, Holanda 2, a Holanda vice-líder do grupo. E... Não, a Holanda é vice-líder, porque o Equador venceu o Catar por 2-0. Fez os mesmos resultados, mas como é a primeira rodada, quem assume a liderança é por ordem alfabética, né? Simplesmente por ordem alfabética. Então, Equador é a líder e depois vem a Holanda. E o último jogo do dia, André, 4 da tarde, jogo que terminou cerca de 1 hora atrás lá em Al Rayyan, Estados Unidos e País de Gales, estreia das duas seleções, onde os Estados Unidos começou fazendo o resultado, estava jogando bem, só que aí no segundo tempo acabou cedendo o empate, ficou 1-1, primeiro empate da Copa, César. Primeiro empate da Copa. E Gareth Bale fazendo aquilo que não acontecia em País de Gales desde 1958. Um gol em Copa do Mundo. E o gol veio justamente do craque do time, que é o Gareth Bale. Ô César, é bom colocar o seguinte, País de Gales, que é um país que... É uma das 4 nações que formam o Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Exatamente. Falando do País de Gales, o País de Gales, que pouca gente sabe, revelou não só grandes jogadores, também pilotos de Fórmula 1 famosos, músicos, e na minha opinião é um país maravilhoso no ponto de vista de paisagem, né? É bom que se diga isso. Mas também é um país que até tinha tradição no futebol, né, como seleção, mas que realmente de 1958 até a conquista da vaga pelas eliminatórias não tinha tradição até a chegada do Gareth Bale, né? Sim, não tinha tradição e sempre batia na trave na época do Ryan Giggs. Exatamente, lendário Ryan Giggs do Manchester United, né? E que é uma pena, né? Porque o Ryan Giggs merecia ter ido numa Copa do Mundo, né? Infelizmente isso não aconteceu, né? Mas o Gareth Bale conseguiu levar a seleção galesa para uma Copa do Mundo. É que o País de Gales tem tradição não no futebol, mas no rugby. Verdade. No Rugby Union. Eles têm uma tradição muito forte no Rugby Union nesse meio tempo, até nessa ausência de 64 anos para a Copa do Mundo. E também, querendo ou não, no automobilismo. Pilotos galeses, que eu lembro de cara assim é o Tom Price, né? Tom Price, que morreu no GP da África do Sul de 77. Exatamente. Agora, eu só lembro do Tom Price. Tem outros que você consegue lembrar, César? Não, o Tom Price era daquela geração perdida dos pilotos britânicos dos anos 70. Que vários morreram em acidentes de carro. Exatamente. Junto com Roger Williamson, que foi o primeiro em 73. E depois de 75 foi o Tony Bryce, né, que inclusive morreu no voo, onde também morreu toda a equipe Embassy Hill, entre eles o seu dono, o lendário Graham Hill, né, pai do Damon Hill. Bom, são 7 horas e 20 minutos, o César, e a grande expectativa agora da Copa do Mundo, já que nós fizemos um resumo até que
que rápido, mas objetivo em relação aos jogos de hoje, toda a expectativa fica exatamente para o primeiro jogo de amanhã, o jogo das 7 da manhã, que é simplesmente Argentina e Arábia Saudita, jogo que acontece no estádio Cidade da Educação, em Doha. Jogo importante. E outra, a gente tem que ficar, a gente vai ficar na apreensão, porque esse é o primeiro jogo da Arábia Saudita em solo catário. E a Arábia Saudita e Catar tiveram rusgas entre 2017 até 2021, por causa do embargo entre os sauditas, emirates, egípcios e bahreinitas fizeram contra o Catar, um embargo econômico. Nessa, um jogo da Arábia Saudita no Catar vai ser o primeiro encontro amistoso entre o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro saudita, e o emir do Catar, o Sheikh Khalid Hamad Al Thani. Então, esse vai ser encrenca. E na questão dos direitos humanos, porque a Arábia Saudita, você sabe que é um grande paraíso dos direitos humanos, né, Fernando? Exatamente, realmente é um grande país onde os direitos humanos são 100% preservados, né? Enfim, não vamos falar muito porque é até sem graça falar, né? É verdade, é um país escandinavo no Oriente Médio. Exatamente. Então vamos passar a tabelinha para amanhã, você que nos acompanha pelo YouTube e no Spotify, ambos em áudio. Seguinte, vamos lá. 7 da manhã, Argentina e Arábia Saudita, o jogo que acontece na Cidade da Educação em Doha. Depois, às 10 da manhã, detalhe, no mesmo estádio, hein? No mesmo estádio, às 10 da manhã. Vai ter congestionamento de vestiário, é? Eu acho que vai, porque, e olha, outro jogão, hein? Dinamarca e Tunísia. Esse questão da Dinamarca e Tunísia deu uma encrenca, porque a Tunísia tem problemas com o seu presidente meio ditador, e a Dinamarca ia usar uma camiseta de protesto contra o Catar, só que foi vetado pela FIFA. Exatamente, né? Agora aí a FIFA também teve problemas, é bom lembrar a questão do refrigerante alcoólico de lúpulo e cevada, né? Que não pode ser vendido. Não pode ser vendido aquele refrigerante de cevada em Doha, sabe? Uhum. Tá sendo uma encrenca desgraçada. Bom, a fabricante prometeu que o país vencedor vai receber o estoque. Então vou ficar bêbado se ganhar a Copa, aí tem que torcer torcer mais do que nunca pro nosso Brasil Zil, né? Beber uma Budweiser, tá bom. Bom, vamos lá então. Vai. Recapitulando o jogo da 1 da tarde aqui no Brasil é México contra a Polônia. Jogo que acontece no estádio Al-Vakra. E às 4 da tarde, fechando a rodada, outro jogão. Também no mesmo estádio, França e Austrália, a estreia da campeã mundial, enfrentando a Austrália, André. A estreia do remendado selecionado francês, né? Que não conta simplesmente com 6 grandes peças, entre elas Paul Pogba e Karim Benzema. Não conta com essas 6 peças. E ainda por cima, essa é a primeira vez que a seleção francesa não vai ter briga no vestiário, né? Depois de uma Copa do Mundo. Exatamente, né? Bom lembrar que ficou famosa a briga depois da conquista do título. Os caras conquistaram um título mundial e partiram pra porrada, né? É brincadeira um negócio. Não, mas isso você sabe como que é, né? A França, né? Se você quer tá feliz ou tá triste, resolve tudo na porrada. É bem isso daí mesmo, viu? Viu, César? É bem isso daí mesmo. Bom, mas, enfim, mais algum destaque, mais alguma manchete para nós nesta noite de segunda-feira, meu caro César? Sim, economistas mandam carta ao presidente seminovo. Querem prudência nos gastos. O presidente seminovo? Ele querem prudência, querem reativar a economia.
Entendido. Muito bem, então. Gente, são 7 horas e 25 minutos. Nesta curta estreia dos Três na Copa, mas é de coração, é de todo carinho, sempre zelando assim pelo seu bem, pelo seu bom entendimento, né? É que é melhor fazer curto do que fazer aquela enrolação, tipo você vê a cerimônia de abertura da Copa ontem. Que foi uma cerimônia até que honesta, viu, André? César. Nossa, eu tô confundindo o César com o André, gente. Mil desculpas a você de casa e desculpas ao César também, cara. Não, mas a cerimônia acho que foi uma boa, porque você sabe que agora eu tô perguntando o que serve ao símbolo da Copa, né? O mascote. O véu? O véu. Eu tô perguntando. E até tem aquele meme daquele Qatari que tava deu uma ajeitada no véu durante o jogo. Que coisa, não. Mas lá o torcedor que foi assistir a Copa no Catar vai ter que se virar também tomando refrigerante, chá gelado, suco e água. Tomando uma Coca-Cola, que é patrocinadora da FIFA. Exatamente. E a cerveja sem álcool fornecida pela Budweiser. Por módicos R$75. Porque é bom lembrar, a moeda Qatari é 1 por 1 para o real. Sabia dessa? R$75 pra você ficar bêbado sem álcool. Que maravilha, né? Não, um copo. Um copo? Um copo de 500 ml. Sem brincadeira, R$75. Um copo. Alemão bebe um copo de 1 litro e não fica bêbado, pô. É interessante. Gente, bom, o que podemos dizer é que você tem uma ótima noite de segunda-feira pra você. E César, quer mandar mais alguma coisa antes da gente se despedir do nosso público por hoje? Só quero dizer uma coisa. Argentina, passa em cima dos sauditas, pô. Vai lá, Messi! Passa em cima! Vai, Messi, passa em cima. Que coisa. Gente, agradeço demais a companhia de vocês. Amanhã não estarei junto com vocês, voltarei na quarta-feira, mas André Vieira Coelho, AVC e César Augusto estarão de volta com 3 na Copa amanhã a partir das 7 da noite, horário de Brasília. A todos meu muito obrigado, um grande abraço e valeu! Tchau, tchau! Até mais! A partir de agora, na Live do Esporte.